bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Bora prosperar. É uma live para quem empreende de verdade com estratégias reais. E nas segundas-feiras, sempre às 14 horas, eu trago um convidado ou uma convidada muito especial. E hoje a live está super especial. Hoje o tema é: sua imagem vende antes das suas palavras. E eu vou receber hoje a Milena Montes, do perfil Monte o Seu Estilo. Nós vamos conversar como que a sua imagem interfere, inclusive, nas vendas. Já tem algumas pessoas entrando, a Rose, a Dulce, sejam muito bem-vindas. Assim que a Milena entrar, eu já envio o convite e aí nós já começamos a live. Domi Valop, seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui eu não consegui identificar. Então, gente, essa vai ser uma live muito especial. A Milena vai falar pra gente, né, um pouquinho sobre como que é importante. Eu sou super a favor, né, da questão da imagem. Eu sempre falo isso com as minhas alunas, que muitas vezes a nossa imagem já chega primeiro do que a gente, né, no lugar, digamos assim. Então, a Milena, que é especialista, né, nessa estratégia, vai conversar com a gente. Deixa eu só... Ixi, não tô com o WhatsApp aqui ligado no computador, mas ela já deve estar entrando. Vamos só aguardar. Cláudia, seja muito bem-vinda. Fabiana, Lau, seja muito bem-vindo. Tô só aguardando nossa convidada. Assim que ela entrar, a gente começa. Quem quiser colocar da onde está assistindo a live, é sempre bom, né? Você já tem um negócio, né, você ainda está pensando em montar, conta pra gente. Glaucia, seja bem-vinda. José, seja bem-vindo. Aliás, não é Glaucia, desculpa, é Glaucir. Só aguardando mesmo a nossa convidada para a gente começar. A Milena Montes é do perfil, vou até colocar aqui o perfil dela, que é, deixa eu só copiar aqui, Monte o Seu Estilo. Aí, ó, a Rose já colocou que ela é do Rio de Janeiro. Obrigada por colocar, Rose. Estou só colocando aqui no comentário o perfil da Milena, que aí quem quiser segui-la também. Eu tô colocando aqui. Aí o Lau colocou que é de Florestal. Hoje eu moro em Florestal, eu sou de Belo Horizonte, mas agora em julho fez 4 anos que eu vim morar no interior, super gostoso, que é Florestal. Cidade abençoada, né, Lau? Deixa eu ver se eu consigo avisar aqui pra ela. Meu WhatsApp, deixa eu ver se ele tá entrando. Gente, alguém que tá na live tem o WhatsApp da Milena? Consegue avisar pra ela que a gente já... o meu WhatsApp do computador saiu. Consegue avisar pra ela que a gente já, né, nós já estamos na live? É porque nós marcamos às 14 horas, né? Aí, entrou, que bom. Deixa eu já convidar ela. Apareceu, Milena, o convite? Só colocar aceitar. Só aguardando. A Milena, eu já mandei o convite. É só aguardando, tem um delay, né? Ana, seja muito bem-vinda. Gente, só tô aguardando, ainda não apareceu para você? Deixa eu mandar de novo. Vamos ver, mandei de novo.
Agora deu certo. Tudo bem, Boa Rafaela? tarde, tudo bem, Milena? E você? Tudo jóia. Tava lá no outro É. perfil, eu falei, não, deixa eu sair, deixa eu voltar pro da Rafaela. Ah, então Boa tá bom. tarde, ótima tarde para todo mundo. Eu já falei aqui para, né, para todo mundo sobre o tema da live, né? Que a palavra ela chega, a imagem chega primeiro do que as palavras. Mas aí eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas. Fica à vontade. Olá, muito prazer estar com vocês. Eu sou a Milena Monte, sou consultora de imagem e estilo há 10 anos. E dentre essa trajetória toda, foi o que mais eu aprendi, assim, da minha própria experiência, assim. Quando eu estou bem vestida, eu consigo abrir mais portas, sabe? Então, eu sou mais bem recebida. As minhas clientes também, todas elas, quando começam a fazer consultoria, elas já têm uma mudança muito grande, porque é o olhar para si que ele é curativo. Quando a gente se arruma, a gente fica melhor, é como se a gente melhorasse até a nossa vibração, assim. É Então, qualquer verdade. cenário, se você estiver triste, se você estiver feliz, ou se você sempre vai te apoiar, sabe? Então, a maneira como você se veste, ela vai ser crucial para você melhorar os seus resultados, porque a primeira impressão ela é em menos de 1 minuto. É verdade. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. O que que você responde? Eu sou uma pessoa que até muita gente brinca que eu não saio de casa sem passar um batom. Se isso que eu vou na padaria. E ao mesmo tempo, eu recebo muitas críticas por isso, não vou mentir, sabe? Ah, né? Cada um coloca um nome, alguma coisa assim. E aí, o que que você fala quando. E muitas vezes, quando a pessoa começa a se arrumar, né? No meu caso, já é de muitos anos, mas às vezes a pessoa ela vai mudar justamente o seu estilo e vem as críticas. E aí, o que que você, né, fala com as pessoas? Como que é essa Como questão? que funciona? Eu morro de rir, porque todo mundo me pergunta assim, mas onde você vai? Eu falo, eu vou viver, porque só de acordar já é um milagre. Eu falo assim, da gente ter saúde. Então, quando você coloca isso na sua imagem, quando você passa um batom, quer dizer assim, eu tô com vontade de viver. E principalmente para quem está passando por algum desafio, a gente tem um mercado que ele oscila muito, né, Rafaela? A gente tem um marketing digital que cada hora ele traz uma novidade, tem um algoritmo, que a gente às vezes fica brigando com esse algoritmo. Fala, gente, o que será que eu faço? O algoritmo mudou. Mas se você começa a se arrumar todos os dias, é como se você tivesse gratidão pela sua vida. Então eu falo que isso é positividade, sim. Ah, tem gente que vai falar, não, mas para que você tem esse trabalho? Eu falo, gente, eu nunca tive nenhum tipo de algo prejudicial porque eu me arrumava muito. Então eu sempre falo para os clientes assim, gente, vão começar a reparar. Porque quem tá mal não quer te ver bem. Tem muita gente que quer, não é assim? Tem muito amigo que só Verdade. quer ver você sofrendo para falar, ah, nossa, é muito difícil ter alguém assim que tá gostando do seu resultado, sabe? Alguém que tá É, ali com você. São poucas pessoas, não são, Rafaela, quando a gente tá bem, que a gente é tá com verdade. sucesso. É pouca gente que aplaude. Muita gente fica assim, nossa, olha lá, né? Olha lá, blogueira, quando você começa a fazer Nossa, é o que mais vídeo. tem. As meninas, quando começam, né, minhas alunas começam a fazer live, que é uma das coisas live shops que eu ensino, eu escutei isso muito, e é o que primeiro as amizades, que sinceramente não são amizades, né? Já É, começam, ah, lá já virou blogueirinha, agora é influencer, né? E muitas vezes a pessoa tá só fazendo o trabalho dela, não é que ela quer ser blogueirinha, ela quer aparecer, ou ela quer ser influencer. Nada contra também, eu falo, nada contra blogueirinha, nada contra ser influencer. Mas né, principalmente as pessoas, né, o meu público maior são pessoas, são empresárias, né, que muitas vezes para vender o seu produto físico, uma live shop a gente sabe que é o que mais vende, né? exatamente. E assim, para o nosso cérebro, quando a gente está se arrumando, você melhora a sua sensação de capacidade. Então, já foram feitas pesquisas nesse sentido, assim, deu, né, uma tarefa para pessoas de mesmo. Eles pegaram dois grupos, assim, então, mesmo QI, sabe, mesmas habilidades. E aí deu uma tarefa para esse grupo e falou: olha, amanhã vocês vão vir executar essa tarefa, vocês têm que vir arrumados, vocês têm que vir formais. E para o outro grupo falou: olha, sabe, amanhã vocês venham e venham de roupas desleixadas, venham à vontade. E o que aconteceu? Desses dois grupos, o que foi mais bem sucedido foi o grupo que estava arrumado.
porque você insere no seu cérebro essa informação, né? Para você mesmo, assim, gente, eu tô arrumada, eu tô preparada, eu tô pronta. Então, por mais que você esteja começando, ou que você não tenha ainda condição de fazer consultoria de imagem, você refinar o seu olhar, sabe? Você ir olhando outras pessoas que se vestem bem, você se inspirar e tirar exatamente essas roupas do armário que você fala que são só para sair, porque tem esse mito. Eu só vou usar essa roupa para sair. É como aquele sabonete gostoso que você ganha e você fala, eu vou guardar E para outra muitas vezes deixa para ocasião. as visitas, né? Como se as visitas É, fossem mais importantes. exatamente. Eu falo assim, gente, primeiro a gente, depois o mundo. Porque se a gente desmorona, quem que vai fazer as coisas? Principalmente nós somos mães empresárias, que a gente roda, né? Cada um pratinho que vai Sim, cair, tem tudo para fazer. equilibrando. E é assim, quando a gente se arruma, assim, pode reparar, o domingo que você fica de pijama, você não faz nada. Porque o domingo, às vezes, É. é o dia de arrumar alguma coisa, né? O domingo, às vezes, é aquele dia de fazer almoço para a família. Então, experimenta aquele dia de domingo, assim, que é um dia que você não se arrumaria. Experimenta colocar aquela roupa, mesmo que seja esportiva. Eu falo, gente, é igual hoje eu tô, né? Eu tô com um tricô aqui, mas coloquei um lenço, né? Tenho uma questão assim que às vezes as pessoas falam, eu vou gastar muito para poder me vestir bem. Mas isso é outro mito. Por quê? Se você colocar elementos que são, eu falo assim, os ativadores de autoridade, sabe? É um lenço, é uma boa joia, né? Pode ser bijuteria, não tem problema, né? Semi-joia, o que for. Se colocar uma corrente, mesmo que você esteja de t-shirt, você está elevando a sua imagem. Então, assim, não é o gastar muito, é exatamente você ter um capricho, você fazer aquela maquiagem, igual hoje a gente tem a live, dei uma caprichada. Todo dia eu consigo? Não, mas pelo menos assim, uma base, um filtro solar com base, passar uma máscara de cílios, o batom e o brinco, sabe? Eu falo assim, que não dá uma diferença, Rafaela? Nossa, eu não saio sem. Nossa! Eu já acordo e já vou colocando, não tem jeito. A Marlene comentou aqui. Boa tarde, Marlene. A Camila também deu boa tarde. Quando a gente era pequena, roupa nova era para assistir missa. É É, isso mesmo. E a tinha gente isso vem com essa mesmo. cultura, né? Infelizmente, Sim. isso é passado de gerações, né? Que a gente precisa de quebrar, né? É mais um mito, né? Precisa. Aquela coisa assim de que vaidade era ruim, sabe? Essa questão de você. É o autocuidado, gente. Isso é coisa de, né? Assim, pelo menos eu fui criada muitas coisas assim, fulano fica arrumado, olha lá. Fica achando que é rico. Então, assim, essas coisas que a gente ouvia, a gente tem que desmistificar. E, ao mesmo tempo, se você começa a fazer esse movimento de se arrumar todo dia, de ficar realmente com essas roupas que você guarda, que seriam para ocasiões especiais, você colocá-las no seu dia a dia, não precisa ser tudo também, sabe? Não precisa de ficar todo dia de terno e salto alto. A gente tem que pensar sempre nessa adequação, pensar assim, o que essas linhas e formas estão transmitindo, porque tudo, Rafaela, vai ser sempre isso, sabe? Assim, no nosso rosto é 80% da nossa mensagem, está no nosso rosto, que é um lugar que eu falo assim, gente, é o menorzinho ali para você cuidar do seu cabelo, você cuidar da sua É. maquiagem, para os homens, sabe? Ficar com a barba feita, o cabelo sempre limpo. Então, são coisas tão básicas, assim, que vão melhorar, sabe? Essa primeira impressão, que é a oportunidade que a gente tem. Quando a pessoa ela vê algum elemento em você, a gente chama de efeito halo. Não sei se você já ouviu falar nesse efeito. Não, Que é conta assim, mais para todo mundo. vou contar para vocês. Então, o que é um efeito halo? Aquele elemento que a pessoa viu, pode ser assim, uma maquiagem que você coloca, uma roupa que está ali bem passada, bem cuidada. Eu estou dizendo assim de que precisa de ser caro, estou dizendo de algo que é o capricho. Então, esse elemento, ele leva a pessoa a confiar em você. Então, esses únicos elementos ali que você tem, sabe? Esses elementos assim de capricho, de cuidado com o seu cabelo, eles vão levar você a passar uma credibilidade. Então, se você coloca esses elementos, a pessoa pensa, nossa, gente, tudo dessa pessoa deve ser bem feito. O trabalho dela deve ser muito bem feito. Então, esse efeito, né, ele leva a gente a ter esse pensamento, que é o quê? O julgamento, porque o julgamento ele é emocional. Então, todo mundo fala assim, você não pode julgar, você tem que atender todo mundo bem. Você tem que atender tudo bem. Mas
quando você olhou para a pessoa, vai pro seu coração. Então, de primeira, você já olha assim, gente, será que essa pessoa é inteligente? Se a pessoa estiver desarrumada, muito difícil você achar ela inteligente. Ela vai ter que ter um discurso muito bom. E aí que entra a estratégia. Fala assim, se você está arrumado, você já vai ser ouvida. Você já vai ter o menos filtro. É verdade. Que aí a pessoa vai falar, nossa, ela é inteligente. Eu lembro quando eu era diretora de vendas de uma empresa de cosméticos internacional, vocês devem até saber, não preciso nem falar o nome. E aí eu era Começa com M, diretora. né? E termina Com com ele. Q. Exatamente. E aí eu era diretora, a gente foi para um seminário lá no Tauá. E eu lembro que eles contrataram umas mulheres para dar aula para a gente sobre liderança, sobre essa questão de saber como conduzir a equipe. Rafaela, elas estavam de camiseta. Sabe aquelas camisetas? Não é t-shirt, porque t-shirt ela é menorzinha. Uhum. Elas estavam com essas t-shirts maiores, né? E assim, umas senhoras de calça jeans, tão desarrumadas, elas não estavam com maquiagem. E Como aí, como assim, né? elas não estavam sendo ouvidas, e todo mundo na plateia falando alto, e eu cochichei com a minha amiga assim, eu falei, como que elas vêm numa convenção de diretoras de empresa de cosméticos, que é quando a gente fala que precisa de estar bem vestida, que precisa estar bem cuidada, e elas vão desse jeito para uma convenção, né, para um seminário. E até pegando, né, a Nossa, estratégia da concorrente, né, no caso a Boticário, já é completamente inverso. Você entra na loja, tem a questão do cheiro e tudo, mas as meninas têm que trabalhar maquiada. As meninas têm que é, trabalhar cabelo arrumado, tudo, já tá no contrato delas, né? Então, assim, já passa uma outra credibilidade. Como é que elas vão vender maquiagem se elas não sabem se maquiar? exatamente. Só que essas mulheres eram de fora. Elas foram contratadas, elas não eram Ah, do tá. núcleo nosso. Elas foram contratadas. Mas é aí que eu te pergunto: se você está falando com uma pessoa, se você quer atingir uma persona, esse seu público-alvo, você precisa de estar parecido com ele, porque você vai ter um rapport inicial. E aí, sabe, é aí que entra. Elas estavam completamente desconectadas. E por que elas precisavam gritar? Então foi assim, um vexame total, porque elas estavam muito diferentes. E aí que eu falo, gente, se você estiver sempre arrumada, sabe, você está um nível acima. Então, todo mundo que tiver ali querendo comprar de você, eles já vão te ver com mais autoridade, com mais credibilidade. Então, não é a questão de você ficar, olha, hoje eu não tô nem de blazer hoje, eu amo blazer, né? Mas hoje eu tô de tricô, voltei do sítio e tal. Mas, gente, até eu lá no sítio, eu ponho meu lencinho, eu ponho meu brinco, sabe? Então, claro que um brinco menor, mas é sobre essa preocupação com os detalhes que você vai se acostumando. A gente acostuma com tudo, a gente acostuma com o bom e a gente E acostuma com o como? ruim. Se a gente acostuma com o Verdade. bom, eu falo assim, é melhor, porque à medida que você for chegando, né, assim, todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer atingir um patamar maior. Mas se você ficar Verdade. esperando, eu vou atingir o patamar maior para eu me vestir bem, para eu me maquiar, gente, você nunca vai chegar. Porque para você sempre vai ser um lugar chique demais. Não vou nesse restaurante, eu não sei nem como, né? Qual que é a ordem dos talheres. Agora, se você se preparar para esse lugar, é você já ir observando, né? Assim, E como é que essas até para pessoas você fazem? andar com essas pessoas, você já tem que de alguma forma estar no nível delas, né? E é igual você falou, não é nada de roupa cara nem nada, é simplesmente você, né, dar um toque especial, igual você comentou, né? Numa t-shirt, coloca um colar. Mas aí queria te fazer uma pergunta, que na verdade colocaram na caixinha de pergunta, Ótimo. sobre o uniforme. O que que você diz sobre uniforme? Melhora, piora? Como que usa? O uniforme é muito prático, assim. O uniforme, ele te faz economizar as outras roupas. Eu falo que o uniforme, ele padroniza todo mundo da empresa. E você pode colocar os seus elementos de estilo. Que eu falo assim, tá de uniforme, então, às vezes a empresa tem o dress code, às vezes tem empresa que tem o dress code, um caderno, né? Assim, já vem uma apostila, ou eles colocam lá, né, na internet deles, lá na intranet, como que é que a pessoa precisa de vestir. E aí, se você tem ele te faz economizar muito. Só que não adianta você estar com o uniforme e o uniforme estar amassado, estar desbotado, estar com bolinha, porque isso tudo vai contar também como negativo para sua imagem.
Então, você tá de uniforme, você passou aquela maquiagem corporativa, arrumou o seu cabelo, você vai se destacar dos demais. Porque tem muita gente que às vezes fala assim, não, Milena, fulano nem é tão competente como eu, fulano nem tem o diploma que eu tenho, mas você acredita que fulano foi na apresentação e ele estava todo de terno, ele estava todo arrumado. Então, assim, o uniforme é a mesma coisa. Você está de uniforme, mas se você tiver ali com algum elemento que está além, aquele quilômetro extra que eu falo, né? A maioria das pessoas fica no mediano mesmo. Elas não estão nesse quilômetro extra de, o que eu vou fazer a mais aqui? Eu estou de uniforme, mas eu vou arrumar meu cabelo, eu vou estar sempre com alguma maquiagem, algum brinco, sabe? Meu uniforme vai estar sempre impecável. Porque acaba que essa pessoa que não tem a mesma competência que você, ela vai chegar na promoção antes de você. Porque ela colocou esse trabalho a mais. Porque, assim, gente, sucesso antes de trabalho só no dicionário. A gente trabalha para chegar ao sucesso. Então, tem muita gente que fala, não, vamos chegar rápido, porque isso e aquilo. Não, dá um trabalho. A gente acordar Eu um já pouco gosto mais muito cedo, da. né? Eu acredito, né? Eu entendo que sucesso vem antes do trabalho e tudo. Aliás, só vem só no dicionário, mas eu gosto muito de uma frase. Não é todo mundo que entende. Quem trabalha demais não tem tempo de ficar rico. E aí, por que que eu gosto dessa frase? Porque muitas vezes está nos detalhes. Porque às vezes a pessoa está tão focada ali só na rotina do trabalho, e aí não é nem só a questão da roupa e tudo. Às vezes uma unha mal feita, né? Uma É, unha, o homem, uma barba mal feita, ele tá tão ali focado, né? Só de gerar o resultado, né? Digamos assim, operacional, que esquece que é justamente isso, né? A imagem vai falar muitas vezes mais do que o trabalho em si. Igual você falou, é, para receber uma é. promoção, se a pessoa não tiver uma imagem legal, não adianta ela estar trabalhando ali loucamente, que vai acabar passando para o concorrente. Exatamente. Porque isso também de cuidar da imagem, ele é um autocuidado. Então, fazendo o gancho aí que você falou, né? Quem trabalha demais não tem tempo de usufruir realmente. Sim. Então, esse autocuidado, que muita gente fala, não dá. Claro que depende da fase que você está passando, sabe? Uma mãe que acabou de ter um neném, está no puerpério, ela não vai conseguir de repente, nem, ela não vai conseguir fazer uma maquiagem, ela tá ali, não sabe nem quem que é ela, quem que é o neném. Não é assim? Então depende da Sim. fase que você está passando, mas se você está numa fase produtiva, que você quer realmente ter mais resultado que as outras pessoas, é pagar esse preço, né? De acordar um pouco mais cedo, investir numa consultoria de imagem, investir em ferramentas, igual a aula que você vai dar, né? Achei super interessante a aula falando sobre o Reels que viraliza, como que você faz esse Reels. Então, assim, não tem como você não investir nada, sabe? É. Falar, eu quero esse resultado diferente, mas eu estou fazendo as mesmas coisas. Então, essa questão de trabalhar muito, né, é diferente de trabalhar bem. Porque às vezes a pessoa trabalha muito, mas ela tá sem estratégia, sabe? Então, É. assim, é aquela pessoa que, começou a se vestir bem. Eu até vejo, comprei roupa, né, nessas marcas que são mais baratas. Eu falo assim, às vezes você compra um blazer, você gastou ali R$ 100 com um blazer que não tem forro, sabe? Então, assim, ele é todo Né, o mole. frame, né? Querendo ou não, que parece um É, plástico, isso passa uma imagem, até no online, né? Querendo ou não, se a pessoa não. As minhas estratégias de venda são principalmente no online. E aí eu vejo muito as pessoas literalmente, do jeito que acordaram, vão lá e gravam. Não é porque é um bastidor que tem que ser, né? Tipo. Não é cara lavada que eu quero falar, mas tem que ter sim, né? Passar nem que seja um batom ali, um brinco. E a roupa também, poxa, ela tá vendo, né? Ela vende determinada marca. Ela vai usar roupa da concorrente? Ou então vai usar de inferior do que ela mesmo vende? que causa uma desconexão, né? Quando você. Eu falo assim, gente, tem um cara aí porque tem muitos assim, né? Que a gente precisa de conhecer o arquétipo. Porque, assim, às vezes a pessoa tá desarrumada, assim, com o cabelo, igual o ladeirinho que a gente vê, né? Que eu falo que a gente vai comentar. Você fala, não, mas ele é todo desarrumado. E ele já chegou lá, eu falo, gente, mas o público dele, o E é a arquétipo imagem dele é cara dessa, ele comum. criou essa imagem, Ele é criou, diferente. né? Então, qual que é o arquétipo dele? É um cara comum. Então, ele vai atingir também pessoas comuns, porque é disso que ele fala, né? Para Sim. você
que você não precisa de ter imagem, sabe? Mas aí ele vai atingir esse tipo de pessoa também, sabe? Para ele atingir uma pessoa que vai, igual a gente compara, né? João Mena, aquele fotógrafo, que é todo bem Sim. vestido, que fala sobre posicionamento, sabe? Então, assim, que tipo de pessoa que você vai atingir, sabe? Então, o arrumar-se todos os dias, nem que seja assim, ah, gente, eu vou na padaria, mas eu vou pôr, pelo menos, né? Eu vou pôr uma sandália, vou pôr um tênis. Não fica andando de qualquer jeito, porque às vezes você vai falar do seu trabalho e assim, não sei se já passou isso com você, já aconteceu isso com você, ou alguém já te relatou assim, naquele dia em específico, você usa aquele pior moletom, vai daquele chinelo mais fuleiro, você chega numa padaria ou num supermercado e aí você encontra com aquela pessoa que você não via há muitos anos e que você vai falar do seu trabalho, você fala, não, Não tem nem gente, jeito estou de falar. gritando. É, você nem pode falar. Pode falar. Dá vontade de esconder, né? De falar assim. Então, assim, são nesses, sabe, essas coisas que acontecem, essas oportunidades, esses momentos, é que você fala, gente, precisa de estar bem vestida. Porque você não sabe o momento que vão te chamar, vai falar, ô fulano, olha para você ver essa pessoa aqui. A gente nunca sabe da oportunidade. Então, nós, como empresários, né? A gente precisa de ficar com o olho bem refinado em relação a isso. Assim, independente da ocasião, você estar ali no seu capricho, nesse autocuidado, só vai dar certo, sabe? Só vai te fazer passar essa primeira impressão de credibilidade. E assim, o nosso olho percebe linhas e formas, sabe, Rafaela? Então, assim, a pessoa às vezes fala, ah, eu não vou usar blazer. Mas tá, a linha reta é o que passa credibilidade, porque a linha reta, ela me faz perceber o estável. Então, se você Sim. não quer usar o blazer, onde que vai estar essa linha reta? Ou ela vai estar em algum traço do seu rosto, ou até no seu corte de cabelo, você faz um corte reto. Ou então você passa seu cabelo ao meio. Em algum lugar, essa linha reta tem que estar. Porque é muito dessa questão do inconsciente coletivo, sabe? Essa questão das linhas e formas, elas vão chegar antes. Então, vamos supor que um homem tem olheira. Gente, eu sugiro desse homem fazer um tratamento ou ele passar um corretivo. Porque vai passar uma aparência de cansado, vai colocar o semblante dele para baixo, sabe? Mesma coisa, uma mulher que tem os olhos inclinados para baixo. Ela vai parecer cansada, vai parecer triste. E aí não tem jeito, você já passou a impressão de que você está cansada, sabe? Verdade. A Camila Imagina. colocou aqui no comentário. Tive um chefe que falava que quando ele era estagiário já andava bem arrumado, que sempre usava a roupa do profissional que ele queria ser. Eu concordo com ele. Na verdade, sempre fui assim também. Sempre. É, não é? Eu acho que se você quer atingir um lugar, você já tem que, né, já começar a, né, não só se imaginar, mas a ser aquilo que você quer alcançar, né? Porque você vai se habituando ao bom, sabe? Então, assim, de vez em quando ir num restaurante melhor, num restaurante mais chique, sabe? Observando essas pessoas e andar com quem já chegou nesse lugar que você quer chegar, sabe? Não precisa ser muito desnível, não, né, Rafaela? Mas, Sim. assim, quem que você conhece que já chegou nesse lugar que você quer? Então, anda com essa pessoa, sabe? Escuta o que ela vai falar. Porque também a gente, essas questões de amizade, sabe? Você ficar com uma pessoa que só te joga para baixo, uma pessoa que só comenta, não, mas você tá bem vestido. Todo dia eu te vejo, você tá assim, para que você fica gastando, sabe? Para que você fica aí com esse. Entende? A pessoa que não vê com bons olhos esse tipo de Na atitude verdade, tem sua, até um sabe? estudo, né, que fala que você se torna as 5 pessoas que você mais convive. Então, se você conviver com pessoas que não têm nada a ver com você ou com o seu propósito, você vai se tornar uma delas. Né? Exatamente. É isso mesmo. Você escuta a pessoa que está reclamando, você na hora que você vê, você já, gente, já passei a ser uma pessoa reclamona, né? Assim, é muito ruim, né? É verdade. A Glaucia do Quitutes da Lala, ela colocou assim: trabalhar sem estratégia é exaustivo, além de ficar perdida, trabalha muito mais. E aí ela completou: eu gosto de blusa lisa para fazer os vídeos, um batom e algum detalhe de bijuteria. Ai, tá vendo? Tá ótimo esses detalhes. Porque pro vídeo, a roupa lisa, ela é sempre melhor, né? Assim, fica mais Então acaba que a neutro, pessoa chama vê atenção. e isso que eu falasse, então a pessoa acaba ficando vendo os detalhes da sua roupa
e não presta atenção no que você está falando. Então deixar a estampa, eu falo, gente, deixa a estampa para terceira peça, ou para um lenço, sabe? Para algum lugar assim. Mas eu penso que é muito isso, sabe? Esse cuidado na estratégia, assim. Qual que é a intenção que você quer passar, sabe? Você vai para um almoço, você vai para algum encontro de network. Outra coisa, Rafaela, que eu falo que as pessoas devem investir, sabe? Na questão da oratória, porque também não adianta você estar bem vestida, na hora que você abre a boca, você não tem repertório. Aí as pessoas te chamam para algum, né, para algum evento, para fazer o seu pitch, e você não sabe falar do que você Pitch faz. é a apresentação do seu negócio. Só para, Isso. né, abrir uma aspas aqui, que às vezes as pessoas, né, não sabem o que é. Não sabem. E muita gente, né? Eu falo que a gente vai nesses grupos de network e falo, gente, as pessoas não sabem falar do negócio delas de uma forma atraente, de uma forma que as pessoas, assim, sintam desejo por fazer, sabe? Então, assim, todo mundo pergunta, Milena, o que você faz? Eu falo, olha, eu ajusto a sua imagem para o sucesso que você deseja, sabe? Então, aí a pessoa fica, nossa, será que minha imagem precisa de um ajuste? Você fica com aquele benefício na sua cabeça. Então, assim, não adianta você ter também a imagem e quando você abre a boca, o seu discurso, ele não cria uma coerência com você, sabe? Então, eu falo que é muito autoconhecimento, porque se você conhece de você, você conhece do seu negócio, você conhece seus arquétipos, seus estilos, você ali está com o maior trunfo nas mãos, mesmo que venham desafios, mesmo que venha assim, agora você vai ter que, né? Assim, acontece. De repente você tem que trabalhar com outra coisa, de repente aconteceu de você ter que fazer um outro tipo de trabalho, que você vai ter que sim, mostrar o seu rosto, que muita gente fala, não, eu te ensino a vender, você já viu essas coisas assim? Te ensino a vender sem você aparecer, né, gente? Meu Deus do céu, muito difícil, sabe? Só você mostrar porque quando você é o seu personagem, sabe? Quando você é essa pessoa que aparece, o seu speaker, né? É muito mais fácil. Porque as pessoas conectam com a nossa história. Eu sempre falo, pessoas se conectam com pessoas, né? Com pessoas, e com a nossa história, né? Eu, por exemplo, assim, a minha história, não sei se você conhece a minha história, mas Não lembro, conta pra gente. vou contar para vocês. Então, assim, eu sempre tive essa questão de educação para me arrumar, sabe? Então, era uma coisa que a minha mãe sempre falava, filha, pode ser com qualquer roupa. A gente ganhava muita roupa, assim, de parente, sabe? Então, somos 3 filhas, né? Eu sou a do meio, e a gente sempre ganhava essas roupas. E aí tinham as festas, e eu tenho uma parte da minha família, assim, que são empresários, sabe? São pessoas muito bem-sucedidas. Então, a gente era criança, era convidada para essas festas, e falava, mãe, como é que eu vou vestir? A minha mãe, não, tem umas roupas que chegaram lá do Rio de Janeiro, tem umas roupas de suas primas. A gente vai dar um jeito de vocês irem bem vestidas. Então, eu lembro que era tudo muito grande. Eu falo que o blazer oversize surgiu nessa época, que eu tinha uns 12 anos, assim, e vestia um blazer muito maior do que eu. E a minha mãe falava, não, vamos dobrar aqui a manga para ficar legal em vocês. E a gente ia nas festas. A minha mãe falava sempre, sejam educadas, sempre sejam gentis com as pessoas, porque não adianta você só estar bem vestida. Essa questão de você ser elegante na sua alma é muito importante. E aí eu ia, né, crescendo com essas ideias, com essa educação da minha mãe. E quando eu fui para o colégio, né, assim, quando eu fui crescendo, assim, no sentido de tinha que ter uma monitora na turma, tinha que ter alguém para coordenar. Rafaela, embora o meu temperamento seja analítico, sabe? Eu estou trabalhando essa questão do colérica até hoje, mas eu sou mais analítica, eu sou melancólica mesmo. Eu sou aquela personalidade da pessoa que é muito sensível, que é mais para dentro do que para fora. Mas com o visagismo eu consigo trabalhar isso nos meus traços, com a maquiagem estratégica, com o corte de cabelo. Mas eu sou mais introspectiva. E aí, como a imagem estava chegando nesse sentido da liderança, eu era promovida, sabe? Então, eu era promovida assim com 7 meses de empresa, de assistente a coordenadora, sabe? Então, era tudo muito rápido. Porque, embora o meu perfil comportamental tivesse dizendo outra coisa, tinha a roupa para me ajudar. Então, gente, a roupa, se vocês começarem a perceber como ferramenta de desenvolvimento pessoal, vocês vão decolar. Porque é sobre isso, sabe? Você não é o seu temperamento. Eu nunca falava nada com a Rafaela, eu morri de vergonha. Mas
como eu estava bem vestida, aquela roupa era como se fosse um escudo, sabe? Eu estou bem vestida, então eu estou aqui pronta para esse ambiente que eu estou chegando, A sua sabe? imagem já falava antes das suas palavras. É, exatamente. Literalmente. Muito legal. E aí, eu vou te pedir 5 dicas simples para uma empresária usar no dia a dia, para ela, né, ficar bem mais vestida. Ótimo. Primeiro que eu falo de tudo, gente, é aquele detox, o guarda-roupa. Tirar tudo que tá com bolinha, que já lavou muito, tudo que tá desbotado, aquela roupa que você fala, ah, eu vou guardar para quando emagrecer. Então, primeira coisa é esse detox. Roupa que você já olha a estampa e fala, nossa, tá ultrapassada. Isso aqui só combina com uma peça. Então, são roupas que não te ajudam a multiplicar o guarda-roupa. Se você tiver muita roupa no armário, você, ao mesmo tempo, acha que não tem nada. Porque essas roupas que estão ruins, né, essas desbotadas, estão confundindo a sua visão. Então, faz esse detox. Aí, a segunda coisa, depois que fez o detox, coloca essas roupas todas em cima da cama e vai fazendo um casamento delas. Então, escolhe a primeira. Vamos supor, eu escolhi uma blusa. Deixa eu ver com quais calças, quais saias essa blusa funciona. E aí, você escolheu ali, colocou as duas combinações. A terceira coisa é olhar as terceiras peças. Então, quando você fez o detox, depois pegou esse segundo passo de fazer as combinações, você tem que olhar as suas terceiras peças. As terceiras peças, elas vão ser aquele plus na sua imagem. Então, o que é colete, o que é uma echarpe, até mesmo um acessório, sabe? Olhar e ir refinando o seu olhar. Porque muita gente, eu tenho um lenço, mas o lenço é como? Tem franja, sabe? Faz parte do seu estilo essa franja. E o quarto, você fotografar, sabe? Fazer um diário para você entender o seu estilo. Será que isso aqui ficou bom, gente? Será que isso aqui na minha proporção corporal, se eu colocar para dentro essa blusa, não vai ficar melhor? Se eu colocar um cinto, não eleva o meu look? Em quinto Verdade. lugar, gente, observem como que está essa questão do rosto, do cabelo, da maquiagem, porque isso é assim, é 80% da sua imagem, sabe? O rosto é o primeiro lugar que as pessoas vão olhar é o rosto. Então, você observar como é que tá a minha sobrancelha, sabe? O design dela. Será que eu posso, né, aprender a colocar essa sobrancelha mais bonita? Para os homens também. Como é que tá a barba? Como é que tá o corte de cabelo, sabe? O meu cabelo começou a ficar branco. Fica bom para mim o cabelo ficar branco? Ou vai ficar aparecendo, sabe? A pessoa que deixa o cabelo branco fica bonito, mas se você tiver aquele corte sempre em dia, se você tiver com aquele cabelo sempre modelado, sabe? Hidratado, porque o cabelo branco ele também traz uma imagem de cabelo mais mal cuidado, sabe? Então, assim, Verdade. decidiu ficar com Senão cabelo acaba ficando branco, desleixado, né? Se não é, cuidar. exatamente. Então, a pessoa que mantém o cabelo branco. Mas então eu vou colocar alguns elementos que vão elevar a minha imagem. E observar, assim, essa maquiagem, sabe? Os homens observaram o corte de cabelo. Gente, vale a pena ir num barbeiro visagista. Vale a pena uma cabeleireira que aprendeu, né, sobre essa questão do visagismo. Porque tudo que a gente muda de expressão... Não sei se vocês conhecem a Isabel Goulart. Ela fez uma plástica, gente. Ela tinha aqueles olhos tão expressivos. E ela acabou de fazer uma plástica assim que mudou completamente a imagem dela. Então, assim, tudo que você vai fazer, eu vou fazer um procedimento estético, mas como é que vai ser o seu rosto, sabe? Porque uma levantadinha de sobrancelha, gente, já te dá uma expressão diferente. Então, assim, eu quero ficar com essa expressão, sabe? Então, Verdade. é pensar nisso. Será que vai ser bom para mim? Entende? Porque tudo na gente significa. O meu nariz, por exemplo, já quis fazer plástica, Faela, mas o nariz, quando ele é grande, ele é projetado, ele significa que você se joga nos projetos, que você tem curiosidade, sabe? Que você tem um ritmo para o trabalho grande. Então, Que imagina, se bacana. eu colocar meu nariz empinado, eu vou trazer uma outra informação fora e dentro, porque para a gente também, tudo que eu coloco, o meu corpo está sentindo. Eu falo, gente, o corpo está sentindo, então não adianta, eu quero É. usar uma roupa grossa, mas você gosta dessa roupa? Tá pinicando o seu corpo? Como que você sente naquela roupa, sabe? Então, assim, essa sensação da gente ter com a nossa roupa, sabe? Então, assim, não adianta o que os outros vão ver.
Ok, mas se sente bem? Você sente bem com blazer? Não, não sinto. Então experimenta a camisa. Ah, mas eu sou uma professora, então não cabe a camisa. Se é uma professora, vamos colocar uma bata, vamos colocar algo mais romântico. Então, assim, pensar no sentido, sabe? Cada coisa vai dar um sentido. E assim, gente, invista em consultoria de imagem, porque, né, assim, começa Faz a diferença. seguir meu Instagram, porque lá tem muitas informações que eu vou compartilhando. Mas assim, é isso, Rafaela, a gente investir. Do mesmo jeito que você ensina vendas, que eu falo, gente, tem que aprender a vender. Quem não É. sabe vender não vai ter sucesso. Muita gente acha que é só postar no Instagram, ou então, vamos supor, eu foco nas vendas online, mas se for uma loja física, as pessoas acham que é só abrir a porta e esperar, né? Querendo ou não, tem que investir, é igual você falou, né? Tem que investir em vendas, tem que investir na sua imagem, não tem jeito. Todo negócio, para crescer, tem os investimentos, né? Tem os investimentos. E a gente vai se tornando impecável, sabe? Então, para mim, o grande ganho é esse, assim, para a gente, né, ir despedindo a nossa live. A gente vai se tornando impecável com os processos, com a nossa imagem. Então, fala assim, até uma mesa posta que você vai querer colocar de café, você passa a não querer colocar manteiga naquela vasilha. Você vai, ah, não, agora eu quero colocar num pote de vidro. Porque isso vai deixando ao seu redor, tudo bonito, tudo harmônico. E a imagem é sobre isso. Então, as pessoas que vão começar a ser atraídas por você, porque é isso, sabe? Uma coisa é você ir atrás. Mas outra É. coisa é você também atrair, você usar a sua imagem como esse capital que você tem, né? Que a gente chama de capital erótico. Porque, gente, atrai. Você não quer ficar perto de quem tá fedendo, você não quer ficar perto de quem tá feio, que tá com cabelo sujo, você quer ficar perto? Eu não Não, quero. e é aquele negócio, isso também é prosperidade, porque eu gosto É, muito, né? A live chama Bora Prosperar e tudo, porque prosperidade, claro que todo mundo quer o dinheiro e tudo, mas vai muito mais além, porque vamos supor, se a pessoa tem o dinheiro, mas não sabe se vestir, né? Ou então, igual você falou, né? Uma mesa posta, muitas vezes, só de tirar daquele potinho da embalagem, né? Que vem de plástico, e aí você colocar na mesa, você já começar a usar, né, a manteigueira de vidro e tudo. Isso é prosperidade. Você vai estar levando para sua família um outro nível, né? Sua família, seus amigos, quem você, né, estiver recebendo, e até para você mesmo. É outra coisa, você passar uma manteiga, né, pegando aquele potinho do que, né, já bonito, né? Já só dando um é, exemplo assim da manteigueira. Mas antes da gente fechar, deixa eu só fazer um bate-bola rapidinho, só para ótimo. gente finalizar. Me conta, elegância ou tendência? Elegância. É, Elegância, né? Você quer que eu explique ou a gente só faz só a palavra? você que sabe. Porque saber o estilo, você em qualquer época você vai estar elegante. Então é diferente de se tem tendência no seu guarda-roupa, você vai ficando ultrapassada. Agora, se você tiver sempre as peças que são atemporais, você está sempre elegante. Então, assim, entre a elegância e a tendência, a elegância. Ah, show. Marca famosa ou caimento? Caimento. Não tem jeito, né? Você Não pode estar com tem a jeito. marca lá mais cara do mundo, se a roupa tá feia. É, exatamente. Uniforme, no caso, para quem é dono do negócio, ajuda ou atrapalha? Para quem é dono do negócio, ajuda. Ajuda muito. Ah, Porque seria senão triste. fica critério. É assim, toda empresa deve investir na questão do dress code, assim, no sentido de vou ensinar a funcionária que não tem uniforme sobre dress code. Porque o dress code ele não é só a questão da vestimenta, é a questão de falar sobre o cabelo limpo, questão de falar sobre as unhas feitas, né? Não precisa estar de esmalte, mas só de você estar ali com a unha que você cortou, sabe? Isso também é Uma uma noção. base, né? Já faz uma Mas diferença. já faz uma diferença. Agora, muita gente não tem noção. Como uma vez uma mulher foi numa entrevista de trabalho com a calça toda rasgada, que a calça destrói, sabe? Então, assim, tem gente que tem noção, porque igual nós recebemos uma educação, tenho certeza que sua mãe também deve ter sido assim, né? A gente já recebeu uma educação que foi vista bem, sabe? Isso é uma questão de um presente para você e um presente para as pessoas.
muitas pessoas foram educadas, agora muitas também não foram, então não tem noção, sabe? Não tem O noção de que óbvio tem que ser dito, né? tem que ser dito. Então, para aquele empresário que quer mais rapidamente ter as pessoas bem vestidas, investir no uniforme, principalmente uma pessoa que está começando, uma empresa. E ele, usar ou não? Então, é sempre interessante o líder se destacar. Se ele vai ter um uniforme que seja diferente, sabe? Então, assim, que seja por subníveis, sabe? O gerente tem um uniforme, as pessoas do operacional têm outras. Por quê? O uniforme, ele vai falar da marca. Ele vai ser uma, ali, ó, camiseta da marca, um jeans ou uma roupa neutra, né? A pessoa está perguntando. Eu não vi. Camiseta Deixa eu da ver. marca. Peraí. Estou querendo começar pontos de vendas. Como e melhor me apresentar? Uma camiseta da marca e um jeans ou uma roupa neutra? Uma roupa neutra. Você vai, que tudo você está vendendo coisas que são. Se você coloca uma imagem mais refinada, você pode aumentar o seu valor de preço, sabe? Então, assim, é que tudo da Lala. Então, qual que é o seu diferencial? Se você coloca uma vestimenta mais neutra, pode ser algo que, assim, uma alfaiataria, assim, mais, que eu falo assim, pode ser uma camisa com uma calça jeans, entende? Mas que a calça jeans não esteja com uma lavagem muito diferente, sabe? Que ela seja mais daquela azul escura. Porque isso também vai passar mais refinamento, sabe? Então, essa questão do uniforme vai ajudar. Mas que seja nesse sentido, sabe? Como que vai ser? Vai ser uma camisa? Porque sempre a camiseta vai passar casualidade. Então, é isso que eu estou vendendo, né? Então, assim, eu sempre falo, o produto que você vende, a sua imagem, ela tem que ser parecida com o que você quer entregar. Ah, E principalmente, quanto mais você investir na sua imagem, mais você pode colocar também um valor agregado no seu produto. é sobre isso. É sobre isso. Então, no sentido de uniforme é esse, né? Assim, voltando, respondendo ela e respondendo você, Rafaela, é pensar nisso também. Tem muita gente que põe camiseta polo, né? A camiseta polo, ela não é social, ela é casual, sabe? Ah, mas é uniforme. Mas é casual. Então, assim, é assim que você deseja que as pessoas estejam, sabe? Às vezes, corretora de pessoas que vão vender imóveis, sabe? Eu falo assim que eu tô nessa parte que eu tô visitando vários imóveis para comprar um outro imóvel, mas assim, a gente vê a imagem da pessoa, sabe? Ela demonstra o interesse que ela teve de estar ali com você. De te Então, receber, né? exatamente. Aí a pessoa tá com uma blusa polo, a pessoa tá com uma camiseta, sabe? A pessoa tá com uma postura, que eu também falo, gente, a postura também vai contar muito. Como que a pessoa, como que ela se apresenta, sabe? Como que ela tá ali? A gente observa, né? Então, assim, tem que Sim. prestar atenção nisso também. É verdade. Bom, quero te agradecer demais, agradecer a todo mundo, né, que esteve aqui com a gente também. A live, ela vai ficar gravada, então se você gostou da live também, já compartilha já com outras pessoas. Se você conhece alguém que é empresário, compartilha a live, que tem certeza que vai ajudar. E aí eu deixo a palavra, né, para você fazer as considerações finais, falar um pouquinho do seu negócio, o que você quiser falar. Ótimo. É, é algo que a gente tem vários níveis, assim, que eu falo, que para a pessoa que está começando, ou para a pessoa que já está ali num nível, eu preciso muito. Então, eu falo assim que a consultoria de imagem, ela é para todo mundo que quer melhorar a sua imagem, né? E para quem entrar no meu Instagram hoje, escrever a palavra presente, vai ganhar um presente. Então, vocês podem Olha, escrever para mim. E para um bate-papo, para alguma dúvida que vocês tenham, sabe? Fiquem bem à vontade. Abrir portas para você. verdade, show. Então, gente, na próxima segunda vamos ter mais uma convidada especial. Espero